Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio, da Minha Saga, e eu queria mostrar para vocês hoje como funciona a cidadania por casamento. Tem muita gente me perguntando como fazer para se naturalizar por casamento. Então, eu preparei esse mapa mental aqui para mostrar para vocês como que funciona é, o conceito. Primeiro nós vamos ver os conceitos, os documentos necessários. Depois eu vou entrar no site oficial do governo, que agora mudou o sistema, agora através tudo é feito online, e depois o acompanhamento para que vocês possam ver o status do processo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar aqui pelos conceitos. Quais são os conceitos? Deixa eu só arrumar, colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Isso daqui, ó. Vamos lá. Conceitos. Nós temos a legislação. A legislação, a lei que rege a naturalização por matrimônio, chama-se Lei 91/92. A lei diz o seguinte, que para que você possa se naturalizar por casamento, ou seja, o primeiro passo é o seu cônjuge tem que ser cidadão italiano. Então esse vídeo está sendo criado exatamente para os leitores do blog, para os nossos clientes, amigos, que obtiveram ou querem obter o reconhecimento da cidadania italiana deles e depois quer transmitir essa cidadania para os seus cônjuges, para suas esposas ou para os seus maridos. Então, a legislação ela diz o seguinte, que existem duas formas para a gente obter, para esse nosso cônjuge, obter o reconhecimento. Se o processo for feito aqui na Itália, é necessário ter 2 anos de residência legal aqui. E quando a gente fala de residência legal, a gente está dizendo vir, alugar um imóvel, ir até o comune, solicitar a residência, esperar o vigile passar, confirmá-la e só assim começa a contar a residência legal aqui na Itália, tá? Se esse processo for feito no exterior, ou seja, quando a gente fala exterior, é sempre exterior em relação ao país Itália, então qualquer país que não seja Itália, não se conta o tempo de residência, mas sim o tempo de casamento. Então aqui nesse caso basta ter 3 anos de casamento civil. Então, se for dada entrada na Itália, são 2 anos de residência, não importa o tempo que existe de matrimônio. Se for dada entrada no exterior, é necessário 3 anos de casamento, também não importa aí a residência, obviamente, tá? Então, o conceito é bastante simples e funciona dessa forma. Obviamente que a pessoa já tem que ter sido reconhecida, ou seja, vamos mostrar aqui para vocês terem uma ideia dos documentos necessários. É necessária a certidão de nascimento da pessoa que quer se naturalizar. Então, no caso, não é o cidadão italiano, mas sim a esposa ou o marido. Tá? Então, a certidão de nascimento brasileira em inteiro teor, tá? Em segunda via original e no formato inteiro teor. A legislação diz que também é necessário certidões penais ou criminais. Então, por que eu coloquei aqui certidões no plural? Porque se a pessoa viveu a vida inteira somente no Brasil, é necessária a certidão criminal emitida pela Polícia Federal no Brasil. Se por um acaso essa pessoa morou em outros países, por exemplo, ela morou por um tempo, 2, 3 anos na Inglaterra, depois ela morou por um tempo na Itália. Então ela vai precisar da certidão penal de cada um destes países, tá? Então isso é muito importante. Um documento de identificação, que no caso é o passaporte brasileiro, que é o documento de identificação. E eu não coloquei aqui, mas também é necessária a certidão de casamento italiana. Então, o que acontece? Quando o cidadão italiano ele vem, ou ele fez o processo de reconhecimento no Brasil, ou ele veio para a Itália para fazer o processo aqui, ele tem que ter trazido a certidão de casamento junto com o processo. Essa certidão de casamento tem que ter sido transcrita pelo comune italiano e o comune deve ter emitido para este cidadão o extrato per riassunto dell'atto di matrimonio, que é a certidão de casamento italiana de vocês, que foi transcrita pelo comune e emitida na língua italiana, tá bom? Então, o próximo passo aqui nós temos o site oficial, tá? Então, o site oficial, deixa eu só fechar aqui os documentos e os conceitos. O site oficial é esse daqui, ó, nullaostalavoro.dlci.interno.it, tá? Então, aqui dentro deste site são necessários 4 passos. O registro no site, a confirmação dos dados, o envio dos documentos que tem que ser escaneados e depois
anexados e feito o upload, e depois a confirmação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como funciona o site, eu vou explicar certinho essa parte aqui, tá? Uma vez que o pedido foi feito através desse site, o próximo passo, ou o passo seguinte, é o acompanhamento. Porque esse site vai te dar o número do protocolo, cujo número você vai conseguir saber acompanhar o andamento do processo. O tempo médio de duração do processo de naturalização por casamento é de 2 anos. Então, a partir do momento que você dá a entrada, você espera em torno de 2 anos para poder chegar à data do juramento, tá? O que é o juramento? Uma vez que o seu processo é aceito pelo governo italiano e é deferido, ou seja, o governo italiano, porque ao contrário da cidadania por direito de sangue ou por filiação, a naturalização ela não é 100% garantida. Ou seja, o cidadão estrangeiro, no caso o cônjuge, ele solicita ao governo italiano a possibilidade de obter a cidadania italiana. O governo italiano, então, vai verificar os documentos enviados, vai verificar se existem os pressupostos para essa naturalização ser concedida, e uma vez que eles entenderem que sim, que existe o pressuposto para a naturalização ser concedida, eles vão então aceitar, vão dar a cidadania a este cônjuge, e aí no final ele vai ter que fazer um juramento, ele vai jurar ser fiel às cores da bandeira e à República Italiana. Então ele passa, a partir do dia seguinte ao juramento, a bandeira e a pátria, ele passa a ser cidadão italiano. Então aqui é muito importante entender que existe uma diferença de quem obtém a cidadania por sangue, que no caso o termo correto é por filiação, que neste caso a cidadania é desde o nascimento do cidadão, enquanto que a cidadania por casamento ela se dá a partir de uma determinada data. Então, por exemplo, o cidadão, eu vou fazer para vocês terem uma ideia aqui. Digamos que o cidadão se naturalizou no dia 10/1/2016, ok? Então, digamos que aqui foi a data da naturalização. O que acontece? Somente os filhos nascidos até o dia 10 de janeiro de 2016, a pessoa era só cidadã brasileira. Ou seja, os filhos nascidos antes desta data nasceram, tá? Então aqui, ó, filhos anteriores a essa data são apenas brasileiros, porque nasceram de pai brasileiro, ok? Por outro lado, se o filho nasceu após esta data, tá? Então, se o filho aqui anterior é apenas brasileiro, se ele nasceu após essa data, ele nasce de cidadão italiano. Então, ele nasce também cidadão italiano. Então, é importante essa distinção, tá, do juramento, que é diferente em relação a quem já obtém a cidadania por nascimento. Então, anterior todos os filhos que nasceram, independente da data do reconhecimento, são também filhos de italiano, e aqui nesse caso não, tá bom? Então, vamos lá para o site, para vocês entenderem melhor como funciona. Aqui é o site do Ministério do Interno, Nullaosta, site nullaostalavoro.dlci.interno.it. Quando você entra, aparece essa tela aqui, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que você precisa fazer nesse site aqui é efetuar a sua registração. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar o seu sobrenome, tá? Então, você vai digitar, no meu caso aqui eu digitaria Barbiero, tá? Aqui o nome, ok, Fábio. O e-mail, então você vai colocar o seu e-mail, tá? O seu, importantíssimo, tá? Colocar o seu e-mail correto aqui. Você vai repetir o seu e-mail aqui embaixo, tá? Aqui você vai colocar a sua data de nascimento. No meu caso aqui seria 1976. Você vai escolher uma senha, aqui está dizendo, tem que ser longa, ao menos 8 caracteres, dos quais pelo menos um deles tem que ser numérico.
Então aqui você vai repetir aqui. Então você vai colocar seu e-mail, vai colocar sua password, vai repetir a sua senha aqui e vai colocar esses números aqui embaixo. E vai clicar em enviar, ok? Muito bem, uma vez que você colocar o seu e-mail, o que vai acontecer? Você vai receber na sua caixa de e-mail um link para você clicar e confirmar o seu e-mail. Uma vez confirmado, você volta aqui, coloca o e-mail que você escolheu lá, então vai ser o seu e-mail, tá? E a sua senha e clica em envia para entrar aqui no sistema. Você. Oxente. Ok, uma vez que você colocar o seu e-mail, você vai entrar nessa tela. Essa é a tela principal uma vez que você está logado, tá vendo? Porque já não tem mais as informações para você entrar no sistema. Então aqui você tem, vai à homepage, o guichê único de imigração, cidadania, as minhas práticas, FAQ, helpdesk, modificar os dados e cancelar a registração. Então uma vez que você está aqui dentro, o que você vai fazer? Olha só, você clica aqui em cittadinanza, tá? Então aqui ele explica para que serve essa parte, instruções para o envio do pedido de cidadania online. Então, como está tudo em italiano, não tem como você ter um botão, ao contrário, por exemplo, do site do consulado, que você tem a opção em português, aqui não tem. Então aqui está dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês vocês entendam do que se trata. Aqui nesse portal, instruções para o envio do pedido. Antes de mais nada, ele nos recorda que os dados inseridos aqui, que é nome, sobrenome, data de nascimento, são automaticamente inseridos no formulário do pedido que você escolher. Em caso você errou seus dados anagráficos, ou seja, se você lá na registração você fez alguma coisa errada, antes de você preencher e enviar o pedido, cancele a registração aqui, tá vendo? Cancela a registração no portal e efetue novamente uma registração nova. Tá? Isso é muito importante. Lá, lembra que vocês colocaram o nome, data de nascimento? Isso tem que estar correto, tá? Depois, para preencher e enviar o pedido, você vai clicar em compila e envia domanda, que a gente vai ver daqui a pouquinho, onde estão presentes os modelos disponíveis para o pedido. Clicando no modelo correto, né, escolhido para você para você começar a preencher, no interno de cada um desses modelos, na parte de baixo à esquerda, você vai encontrar um manual do usuário e as instruções. Bom,
Ele diz aqui já de cara o seguinte: vocês vão precisar de 4 documentos que serão obrigatórios para você anexar aqui dentro desse sistema. Primeiro, como eu falei anteriormente, certidão de nascimento completo da Generalitat, ou seja, com o nome dos pais de vocês, por isso que tem que ser interteor, legalizado pelo consulado italiano e munido de tradução também legalizada, tá? Segundo documento, certificado penal dos países do país de origem e de eventuais países terços de residência, também, se for o caso, legalizados e com a tradução também legalizando. Todos os documentos têm que ser traduzidos e legalizados. Terceiro, recibo do pagamento de 200 euros, que tem que ser efetuado através do conto corrente postal número 809020, endereçado ao Ministério do Interno DLCI, com o causale, ou seja, com a motivação cittadinanza, e o documento de reconhecimento de vocês, que vai ser o passaporte brasileiro. Tá? É possível incluir um quinto documento genérico, se você acha que é útil. Em relação à marca da bola, aqui tem outras coisas que não nos interessam nesse momento. Aí aqui vai aparecer o seguinte: a prefeitura ou a representação consular competente poderá aceitar o seu pedido, aceitar com reserva caso perceba que falta algum documento e vai te pedir para você fazer isso depois, ou refutar já o pedido de cara, e aqui você vai receber um e-mail, tá bom? Então vamos lá, uma vez que vocês tiverem os documentos, vocês vão clicar aqui, ó, compila e envia domanda. Vai abrir essa nova página. Terminou de carregar e você vai escolher aqui, ó, olha só. Pedido de riqueza módulo informático. Aqui ele está te perguntando o seguinte: o que você está solicitando? Porque existem várias formas de cidadania, tá? De naturalização. Aqui ele pergunta solicitação de cidadania para os residentes na Itália, ou seja, se você é residente na Itália, você vai escolher o modelo A ou o modelo B. Ou se você não reside na Itália, se você reside no exterior, você vai escolher modelo AE ou BE. Então, aqui a diferença do modelo A e do modelo B é o seguinte: o modelo A, tá vendo? Cittadini stranieri residenti in Italia. Artículo 5º, riqueza per matrimônio com cittadino italiano, que é o caso deste vídeo. Então aqui, ó, nessa primeira linha, o modelo A é para os residentes na Itália que estão solicitando a naturalização por matrimônio. E aqui embaixo, o modelo AE é riqueza per matrimônio com cittadino italiano para quem reside no exterior. O modelo B, para quem é residente na Itália, e o modelo BE, para quem reside no exterior, se trata de cittadini stranieri residenti in Italia, richiesta per residência, porque a legislação também permite que as pessoas que já estão vivendo na Itália por pelo menos 10 anos possam solicitar também a naturalização por tempo de solo, que não é o caso desse vídeo, tá? Então vamos voltar aqui, ó. No caso, por exemplo, vocês estão no exterior, modelo AE, cittadini stranieri residenti all'estero, ok? Vocês vão clicar nesse link, vai abrir então o formulário AE. Vejam que aqui nós temos 13 seções. Então vamos ver o que nós temos aqui, ó. Primeira coisa. Aqui, ao chefe do departamento, de acordo com a representância consular, você, que é o sottoscrito, você, pessoa requerente, solicita a possibilidade de aquistar, ou seja, de requerer a cidadania italiana ao senso do artigo 5 da Lei 5 de fevereiro de 1992, número 91. E, enfim, aqui explica exatamente que você está solicitando o pedido. E aí você vai clicar em Avanti. Olha só. Aqui, lembram que os dados que nós inserimos lá no início, quando nós fizemos o registro, já aparece aqui, ó. Veja, você não consegue mudar aqui mais. Você muda onde está em vermelho. Então aqui, ó, sexo, eu coloco masculino. Stato di nascita é o país, então aqui a gente vai escorrer até Brasile, tá? Província di nascita, città di nascita, eu não consigo mudar. Luogo di nascita, eu nasci em São Paulo, tá? E aqui, codice fiscale, se eu tenho, eu coloco o número do código fiscal, que é o CPF italiano, se eu não tenho, eu não coloco nada, ok? Avanti, próximo. Stato de residência, aqui nós estamos no segundo passo. Stato de residência, então,
Eu escolhi aqui, ó, compilação módulo AE. Então aqui, se vocês moram no Brasil, vocês vão colocar também Brasil. Se você mora em outro país, você vai colocar o status. Status, gente, não é estado, tá? O status aqui, no caso, a gente entende como país. O ficho de competência. Qual é o consulado que você vive ou faz parte no Brasil? Então, no caso aqui, por exemplo, no meu caso que moro em São Paulo, que morava em São Paulo, eu colocaria São Paulo. Aqui vocês vão escolher exatamente o consulado da sua jurisdição, tá? Località, ou seja, qual é a cidade onde você mora? São Paulo. Aí você vai colocar o nome em português mesmo. Endereço: Rua Giovanni Gronchi, por exemplo, número 5, 4 ou 420, apartamento 2. Desde quando você mora aqui, neste endereço? A decorrere dal. Se você morou a vida inteira, coloca a data do seu nascimento. Então, digamos que você nunca mudou. 16/7 de 1000. Opa, 7, no meu caso, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? O número do seu telefone e o número do seu celular. Ok? Próximo. Cittadinanza, qual é a sua cidadania? Aqui você vai escolher Brasília também. Brasiliana, tá vendo? Porque não é a cidadania do cônjuge italiano, obviamente, sim da pessoa que está solicitando a naturalização. Tipo do documento: carta de identidade ou passaporte? Se você tem um RG brasileiro, você vai colocar carta de identidade. Se você tem um passaporte brasileiro, você vai colocar um passaporte. Data de rilascio significa a data de emissão. Então veja no seu documento qual foi a data de emissão dele e coloca ali. O número do seu documento de identificação, seja o RG, seja o seu passaporte brasileiro, e rilasciato da, emitido por prefeitura, estado ou consulado. Se é RG, você vai colocar comune. Se é o seu passaporte, você vai colocar stato. E a data de validade dele. Então aqui você veja qual é a data de validade do seu documento de identificação. Tá bom? Avante mais uma vez. Próximo. Título de estudo. Qual é o seu título de estudo? Você é analfabeto, você tem o ensino superior, você tem o ensino... Aqui é laurea, é universidade. Elementare é o primeiro grau, não completo, de primeira a quarta. Licença média é até a oitava série, ou seja, ensino inferior no Brasil, né? Primeiro grau. Média superior é segundo grau, Nessuno ou escola técnica. Então, se você terminou o segundo grau, você coloca média superior. Se você tem universidade, você coloca laurea. Tá? Atividades volta. Qual é a atividade? Você trabalha no quê? Agricultura, agrônomo, outro, arquiteto, artesão, artista, autista é motorista, advogado, trabalhador rural ou bracciante, normalmente é trabalho braçal, cameriere é quem trabalha em hotel, casalinga é dono de casa, químico, colaborador doméstico, e aqui você tem que procurar qual é a sua profissão, tá? Se não estiver aqui cadastrado, você coloca altro. Casado com um cidadão italiano em qual data? Aqui você vai colocar a data de casamento com o seu marido, com a sua esposa, cidadão italiano, tá? Lembrando que tem que ter, no caso dando entrada no exterior, esse dado aqui tem que ser maior do que 3 anos. Onde que o seu ato de matrimônio foi transcrito? Ou seja, em qual comune italiano foi transcrito? Aonde que os documentos do seu cônjuge italiano estão? Estão, por exemplo, ele fez um processo aqui na Itália, qual comune que foi feito, vai estar naquele comune, por exemplo. Se eu coloco aqui cidade Pisa, aí aqui me mostra todas as cidades da província de Pisa, cidade de Pisa, por exemplo. Tá bom? Então isso daqui você vai precisar verificar. Se você fez o processo, o seu cônjuge fez o processo dele no Brasil, diretamente no consulado, esta cidade na Itália vai ser a cidade onde o antenato italiano dele nasceu, tá bom? Se foi feito na Itália, essa cidade é a cidade onde o processo foi realizado. Se a cidadania foi feita no consulado, ou seja, seu cônjuge nunca veio para a Itália e fez o processo tudo no Brasil, esse ato de matrimônio, desde que tenha sido entregue por ele no ato do processo, está na cidade de nascimento do antenato. Avante novamente.
Aqui ele pergunta se você é reconhecido apólide. Riconosciuto apólide com certificação administrativa ou pronúncia judiciária. Se você é apólide, não é o caso, aqui você não vai colocar nada, você vai em avante, tá? Aqui não se coloca nada porque nós não somos apólides naquele anterior. Dados do cônjuge. Aqui você vai colocar os dados do seu marido ou da sua esposa, que é cidadão italiano. Então, sobrenome, nome dele. Então, eu vou colocar aqui só para a gente poder ir para frente. Eu vou colocar o meu nome. Digamos que eu estivesse fazendo para uma eventual mulher minha que não fosse italiana. Então, aqui, 7, por exemplo. Vou colocar só aqui para a gente poder passar para frente. Então, digamos que aqui fosse feminina. Estado de nascita, Brasília. Luogo de nascita, São Paulo. Estado, Brasília. Località... Não, aqui seria o caso do italiano. Então, seria, por exemplo, eu, né? Brasília, località, São Paulo. E Rua Giovanni Gronchi, número 4. Ou 5, não importa. Avante. O campo sexo não é conforme. Ah, tá, porque eu já tinha colocado o sexo. Veja que se a pessoa, eu me cadastrei lá no início como masculino, eu não posso ser, o meu cônjuge não pode ser masculino. Por quê? Importante. A Itália não reconhece a união de pessoas do mesmo sexo, tá bom? Então eu coloquei Fábio aqui só para mudar. Vamos lá, próximo. Qual é o nome do requerente? Requerente é a pessoa que está solicitando a naturalização, no caso, o cônjuge. Então, qual é o sobrenome do pai do cônjuge? Tá? Então aqui, ó, essa primeira seção é do pai e a segunda é a mãe. Então, coloca aqui sobrenome do pai, nome do pai, a cidadania do pai, brasiliana, sobrenome da mãe, deixa eu colocar aqui alguma coisa, sobrenome mãe, nome da mãe e brasiliana. Perdão, do pai, padre, sobrenome do pai, brasiliano, é cidadania brasiliana. Sobrenome mãe, nome mãe e brasiliana, tá bom? Avante. Endereço no exterior. Aqui pergunta o seguinte: endereço no país de origem ou outro país com exclusão na Itália a partir de 14 anos. Então, assim, qual é o seu endereço no exterior? Tem algum outro endereço que você já tenha, que não seja aquele primeiro? Se tiver, você vai colocar aqui, ó, estado, Brasília, cidade, endereço, de data tal a data tal. Mudou de casa, endereço 2, data tal. Você vai ter que colocar todo. Isso, gente, é obrigatório. O Estado italiano vai querer saber desde do que você nasceu até o pedido quais os lugares que você morou. Se você não morou em nenhum outro lugar, você está sempre naquele mesmo endereço que você colocou anteriormente, você coloca nessuno aqui, ou seja, nenhum. Tá bom? Próximo. O seu núcleo familiar é composto por familiar 1, que é você. Qual é o seu familiar? Seu marido? Cônjuge. Grau de parentela, aqui já está escrito cônjuge, sobrenome, nome, sexo, data de nascimento dele, lugar de nascimento, lugar de nascimento. Você mora com... Vocês têm filhos? Coloca aqui familiar 2. Parentela, filho. Os dados do seu filho e assim. Todo mundo que mora no mesmo endereço que você tem que colocar quem ele mora. Se não mora ninguém com você, somente o seu cônjuge, você vai colocar só ele aqui. Tá bom? Avante. O cônjuge é cidadão italiano della nascita? Sim ou não? Ou seja, ele fez o processo por direito de sangue? Sim. Ponto. Se por um acaso o seu cônjuge não é por sangue, mas sim porque ele também fez esse processo de naturalização alguns anos atrás, você vai colocar: é cittadino por nascita? Não. Qual é a data que ele se tornou cidadão italiano? Você vai colocar aqui. E aqui você vai falar que é a data da naturalização, do riachismo ou do reconhecimento. Não é o caso aqui, tá? Então aqui você, se é della nascita, você coloca sim. Ponto. Avante. Aí, gente, chegamos aqui. Vejam que nós estamos no penúltimo capítulo dos 13. Aqui é o seguinte, você vai escolher, selecionar
o documento de reconhecimento em anexo. Então aqui vocês vão anexar 1, 2, 3, 4, 5 documentos. Vamos ver quais são. Primeiro, documento de reconhecimento é uma fotocópia do seu passaporte ou da sua carteira de identidade. É importante que aqui seja o mesmo documento que você indicou lá atrás. Tá? Então, se você falou lá atrás, se eu não me engano, no passo 4 ou 5, do seu RG ou seu passaporte deu o número, aqui você vai clicar em Upload, vai escolher aqui você vai escolher, Choose File. Então você vai escolher aqui onde está o seu documento, vai clicar em Upload e ele vai aparecer aqui, deixa eu só fazer colocar qualquer coisa aqui para vocês terem uma ideia, boleta. Vendo? Upload File, ele vai aguardar por gentileza e ele vai estar subindo esse documento de boleta lá dentro, tá? Cada anexo pode ter no máximo 3 megabytes. Veja que o meu já deu um erro porque o meu é um pouco maior. Então, o formato previsto são PDF, JPEG ou TIFF. Você não pode fazer salvar em nenhuma outra extensão. Então, não, calma, volta aqui. Vamos tirar isso daqui. Então, primeiro, documento de identificação. Depois, certificado penal. Então, você vai colocar ele aqui, mesma coisa. Terceiro, certificado de nascimento. Então, você vai fazer o upload do documento. Então, quando você for fazer, você for escaneá-lo, você já vai escanear em um único documento PDF, a primeira folha, o verso, a primeira folha da tradução e a segunda folha da tradução. Todo aquele jogo, não tirem o grampo quando o consulado legalizar. Você vai fazendo as fotocópias frente e verso, salva tudo num único documento PDF que tenha menos de 3 megabytes e coloca aqui, tá? Então, Nashta. O pagamento, você vai ter que fazer o pagamento através da conta da posta do Ministério. Você vai fazer a escanerização daquele documento também e vai colocar aqui. E por fim, você vai precisar também de uma certidão italiana. Tá vendo aqui? Selecionar o anexo, a transcrição do matrimônio na Itália em anexo. Fez tudo isso, colocou esses 5 documentos aqui, você clica em Avante. No meu caso vai dar erro, ele está perguntando, você não colocou nada disso. Tem certeza que você quer ir para o próximo? Eu vou colocar assim só para mostrar para vocês o que acontece. Na última tela ele vai perguntar, você está declarando de autorizar as autoridades competentes do próprio estado ou estado de residência a emitir as informações requeridas. Você vai ter que clicar aqui em confirmação. De autorizar o tratamento dos dados fornecidos limitamente ao procedimento administrativo deste pedido. De ser consciente que tudo que você está falando aqui são declarações verdadeiras e autos falsos, qualquer informação falsa, você vai ser punido, de acordo com a legislação, o artigo 76 da DPR 445, de ser consciente que, segundo prescrito pelo artigo 75 da DPR, onde não tenha veracidade nos conteúdos das declarações, etc., etc., vão ser adotados procedimentos. E aí você está anexando o extrato de nascimento, com todas as generalidades, né, com o nome dos seus pais, o certificado penal do país de origem, o recibo do pagamento de 200 euros, o documento de reconhecimento e a transcrição do matrimônio na Itália. Uma vez que você clicar em tudo isso, viu que aqui não tem mais como ir avante. Por quê? Porque é a última página. Você vai clicar em salva. Primeiro, uma vez que você salvou tudo isso, aí você vai clicar em envia. Eu não posso clicar em envia porque os dados que eu forneci aqui estão incorretos, então, conforme vocês viram, eu sou responsável pelos dados, então eu não posso clicar em enviar. Mas uma vez que você clicar em enviar, o site vai retornar, vai aparecer uma tela dizendo o seguinte, a sua declaração foi enviada com sucesso e vai aparecer um código e você vai anotar esse código. Por que você vai anotar esse código? Porque olha só, o próximo passo aqui, visualiza status da demanda. Então vamos clicar aqui. Ele está dizendo, olha o seguinte, você tem certeza que deseja abandonar aqui? No caso eu vou abandonar porque eu não quero
Eu tenho certeza que eu não vou continuar lá. Olha só. Lista dos pedidos associados a este usuário. Eu não tenho nenhuma lista aqui, tá vendo? Não resultam pedidos associados a este usuário. Se você preencheu o seu pedido online antes de janeiro de 2015, não é o caso aqui, você tem que ir para outro lugar. Então aqui, gente, vai aparecer, em vez dessa frase aqui, vai aparecer o número. Você vai clicar e vai aparecer o status. Ou seja, em qual fase ele está, tá? Então, aqui tem um FAQ, tá vendo? Olha só. Então, aqui, voltando rapidinho. O que é esse FAQ? As normas, a gestão da password, o modelo de envio do documento e o decreto fluxo. Aqui você tem outra coisa que é o Help Desk, que aí se você tiver algum tipo de problema, você vai poder conversar com as pessoas, no caso, entre 9 e 18 de segunda a sexta. Outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês aqui para finalizar esse vídeo. Aqui tem Encontre Rápido, Manuale, Manual de Utilização do Sistema, instruções para visualização do estado do acordo sotoscrito. Quando você clica aqui, olha só, ele está baixando um arquivo. Deixa eu ver se eu consigo ver. Olha só, baixou esse arquivo aqui, ó, em PDF. Vamos ver do que ele se trata. Aqui, vejam que lá a gente estava na página manual. Olha só, acordo de integração, instruções para visualização. Aqui, ó, ele vai explicar tudo que você precisa saber em relação ao seu pedido de reconhecimento, de naturalização, tá? Esse primeiro fala sobre a atualização do sistema. Então, ele explica certinho como funciona o sistema, como que é, enfim... Olha só, departamento, sistema telemático, manual do usuário. Sistema de nulla ossa de nada consta, modificação dos dados, ajuda na compilação, por exemplo, ajuda aqui no preenchimento 19. Tá vendo aqui, olha? Ele mostra exatamente tudo isso que eu fui mostrando para vocês, ele vai mostrando em cada uma das partes. Então, primeiro você faz o registro, depois você faz o pedido, depois você termina de preencher tudo, depois você salva. Tá vendo? Aí ele vai mostrando quais são as perguntas. E assim, você, em todos os momentos, ele vai te explicando. Uma vez que você terminou, você faz esse envio e ele vai te explicar o que acontece. Claro que vocês vão precisar saber um mínimo de italiano para poder entender o que está acontecendo, né? Então aqui ele mostra, por exemplo, ó, os pedidos enviados. Aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, eu acho que eu não consigo aumentar aqui essa tela. Não, consigo sim. Aqui. Olha só, que ele explica pra gente que, tá vendo? Enviadas. Então aqui são os pedidos enviados, tá vendo? Identificativo da demanda é o número do seu pedido, o nome do seu nome, na verdade, né? E aí quando você clica em cima de cada uma delas, aqui aparece Gentile e vai ter o seu nome. Te informamos que o módulo foi recebido corretamente. Para atividades em relação à sua prática, você pode usar os seguintes dados. Identificativo do seu pedido da demanda, que vejam que é esses números aqui. E aqui ele te dá um código de verificação, que é esse código aqui. Isso daqui você vai receber provavelmente por e-mail, tá? Se você não receber por e-mail, logo que você terminar, isso já vai aparecer para você. Se você puder, imprima e guarde isso daqui. Aqui os dados, o seu nome e sobrenome da pessoa, a data e a hora que foi enviado o pedido, tá bom? Então aqui você vai vendo como funciona. Ele é assim, eu sei que vocês têm, né, muitas pessoas têm a dificuldade em relação com a língua italiana e eu quis fazer esse vídeo exatamente para explicar esses detalhes na língua italiana, né? Porque aí pelo menos vocês já vão conseguir preencher todo o pedido e pelo menos enviar esse pedido por aqui, tá bom? Então aqui, voltando só para a gente terminar. Uma vez que você fez o registro, preencheu os dados, enviou os documentos e confirmou, o próximo passo é acompanhar aqui. O tempo, como eu falei, tem uma duração de 2 anos. A legislação fala em 730 dias, tá? E uma vez que terminar, vocês vão fazer o juramento. A pessoa faz o juramento, que é um juramento extremamente simples, tá? Não é nada... É uma frase que ela fala. Ela vai ser chamada, se é feito o processo no Brasil, através do consulado, no final aqui, ó, esse juramento, se o processo é feito no Brasil,
ele vai ser chamado no consulado italiano para poder fazer esse juramento, tá? É necessário, no momento desse juramento, ir com o cônjuge tem que estar presente e vai ser, provavelmente o consulado vai solicitar uma certidão de casamento emitida pelo comune recente a gente entende menos de 6 meses, tá? Por quê? Porque é necessário, no momento do juramento, que a pessoa ainda esteja casada com o cidadão italiano, com o cônjuge italiano. Tá? Italiano. Ok? Então, é muito importante que nesse juramento seja feito aqui, presença do cônjuge italiano, a certidão de casamento recente. Mas isso daqui, quando você receber a cartinha do juramento, automaticamente vai vir tudo escrito com isso que eu estou falando. Tá bom? Então era isso que eu precisava, eu queria passar para vocês. É muito mais fácil do que parece. Eu acho que o que dá mais trabalho é solicitar os documentos. Acho que aqui os documentos, certidão de nascimento, tudo tem que ser traduzido e legalizado. E uma coisa importante, gente, tudo tem que ser traduzido e a tradução tem que ser juramentada. Você não pode utilizar aqui a tradução simples, tá? Então aqui, ó, tem que ser tradução juramentada. Não pode ser traduções simples de todos os documentos. Ops, tá bom? Não pode ser como a gente... Porque na cidadania, nos processos de reconhecimento por filiação, a gente pode utilizar traduções simples dependendo do consulado. Para o registro, para naturalização por matrimônio, esse tipo de coisa não é aceita. Tem que ser a tradução juramentada. Tá bom? Bom, em caso de dúvidas, vocês sabem, é só entrar no site www.minhasaga.org, que lá, junto com este videozinho, ele vai estar sendo preparado também um artigo no blog, que o nome do artigo vai ser exatamente Cidadania por Casamento. Tá? Então, basta entrar no blog www.minhasaga.org, www.minhasaga.org, procurar lá o artigo sobre cidadania por matrimônio ou cidadania por casamento, e lá eu vou explicar qualquer dúvida que vocês tiverem. O que vocês têm que fazer? Deixar no comentário, que aí eu respondo. Tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, arrivederci.